Existe uma ideia que afasta as pessoas do trade esportivo antes mesmo dela dar o primeiro passo. E nesse vídeo eu vou te contar. Talvez você já tenha pensado nisso, talvez já tenha falado com alguém. Eu queria fazer trade esportivo, mas o problema é que eu trabalho. E quando essa frase aparece, já vem acompanhado de uma conclusão automática. É impossível conciliar trabalho que eu estou fazendo com o trade esportivo. E isso só funciona para quem tem o dia inteiro disponível, full time no trade esportivo. Pessoas que podem passar horas na frente do computador, estudando, operando os jogos da tarde, os jogos da noite, os jogos de manhã. Nossa, e o final de semana? Que hora que eu vou descansar? Mas será que realmente essa visão corresponde à realidade? Fica aí. Porque quando olhamos para a história de vários traders famosos, a gente vê sempre uma história muito parecida. E olha só que curioso, a maioria não começou com tempo de sobra, a maioria não começou full time no trade esportivo, a maioria não começou trabalhando somente com futebol. Na verdade, a maioria, se não a totalidade, começou como você, exatamente, com um emprego, com uma rotina corrida muitas vezes, com pouco tempo disponível e tentando encontrar algumas horas do dia para estudar, para operar, para evoluir e quem sabe buscar uma renda extra, algo para complementar, a renda da família ou quem sabe, aquele valorzinho só para fazer alguma coisa fora do habitual. O problema é que a internet costuma mostrar algo que não é a realidade. A gente acaba vendo só o palco das pessoas. A gente não vê o backstage. E acaba mostrando para você uma liberdade, acaba mostrando um resultado muito positivo. As pessoas operando de casa, tendo tempo livre na hora que quiser, mas dificilmente mostra o caminho que se percorre até chegar nesse ponto. Raramente os traders mostram o caminho que eles percorreram, raramente eles mostram aquela dificuldade diária de muitas vezes estar trabalhando dentro de casa e a tua família está precisando de ti por alguma situação, e é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Durante a gravação desse vídeo eu já saí 2 vezes, porque meu filho estava gritando aqui, estava chorando, eu fui ver o que aconteceu, e a minha esposa também, eu vi que ela estava falando alto ali, eu também saí aqui para ver o que estava acontecendo. Essa é a realidade. Mas hoje você vai entender por que ter um trabalho que vai te dando suporte não é um obstáculo para quem quer um dia viver de trade esportivo. Vai descobrir, ou eu vou te dar algumas dicas de como organizar a tua rotina para que isso dê certo. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas? Provavelmente vai, mas para tudo há um preço. Agora, é totalmente possível. E principalmente você vai entender como criar uma renda extra no trade esportivo, acumular uma banca, formar uma possibilidade para que você, de fato, em algum momento, vire trader esportivo profissional, aí sim, full time. Porque talvez a pergunta mais importante não seja como largar meu emprego para fazer trade, mas sim como utilizar o tempo que eu tenho hoje para conseguir atingir seu objetivo. Olha só, você tem o seu trabalho, você tem reuniões, vocês têm responsabilidades, você tem muitas vezes um horário que precisa ser cumprido, e a gente sabe que isso normalmente vai ser uma espécie de obstáculo para que você atinja esse seu objetivo e simplesmente você não consegue acompanhar o futebol. E aí tem a questão dos horários, dos jogos, que não depende da gente, depende sim da grade, da agenda do futebol. Mas mesmo entendendo tudo isso, esse não é um obstáculo, ou pelo menos não deveria ser, para quem realmente quer viver desse meio. O problema é que essa visão ela está totalmente distorcida. Essa visão distorcida muitas vezes acaba nos criando um impedimento ou até mesmo uma impressão de que nós nunca vamos conseguir. Mas a realidade costuma ser diferente. Sabe por quê? Porque primeiro você precisa construir a sua experiência. Primeiro você desenvolve consistência, constância e só depois você pensa em passos maiores. Já mudou um pouquinho o pensamento, Outro erro comum é a pressa. Infelizmente, todos nós temos pressa. A gente quer viver do trade esportivo, se possível ontem ainda, porque a gente ainda tem aquele pensamento de que o trade vai mudar a nossa realidade financeira de forma muito rápida. A gente usa como argumento, mas eu tava com uma banca de 1.000 e eu consegui chegar a 4.000 de banca, O que eu fiz eu não tenho muita certeza se eu conseguiria fazer de novo, mas eu fiz. Se eu fiz uma vez, eu posso fazer de novo. E aí, um grande problema. Por isso que para quem está começando, eu sempre digo, o emprego, ele não é o problema, ele não é o inimigo
no trade esportivo? É justamente o contrário. Sabe por quê? Porque muitas vezes é o seu emprego que vai te fazer operar sem aquela pressão nas costas. É o salário que paga as contas enquanto você está se dedicando ao seu estudo. E é a segurança financeira que vai te permitir olhar para o longo prazo. Mas como é que você pode utilizar o seu tempo da melhor maneira para que você de fato evolua no trade esportivo? Eu quero te contar um pouquinho como foi para mim. Mas antes eu quero ler um comentário aqui que um seguidor nosso deixou em um dos nossos vídeos, e eu quero que você também faça comentários como ele fez, que a gente pode ler aqui nos nossos conteúdos. Também todo dia 1º de cada mês a gente vai ter um vídeo só lendo comentários, então eu gostaria que você mandasse para que a gente possa responder, comentar e ter assunto para esse vídeo. Você nos ajuda nisso? Eu conheço todos os conceitos do trader esportivo, sou capaz de dar uma aula sobre o assunto, mas na prática basta um head para eu perder o controle, sair da gestão e operar outros mercados que eu não tenho método e normalmente eu quebro a banca. Como controlar o emocional ao ponto de não tiltar? Olha só que questão importante aqui que o nosso amigo trouxe, né? Na teoria, parece que tudo dá muito certo, né? Inclusive ele disse que eu poderia dar uma aula sobre isso, mas na hora de executar é que é o grande problema. Você já sentiu isso? É muito complicado mesmo, porque a nossa parte mental é o que direciona todas as nossas ações. A nossa tomada de decisão, ela é em cima da parte mental. A gente pode ter uma estratégia fantástica, a gente pode ter conceitos muito próprios para fazer as nossas operações, mas se a gente não tiver a mentalidade correta na hora de clicar, na hora de apertar o botão, tanto na entrada quanto na saída, de nada vale a gente ter uma estratégia fantástica, win rate, dinheiro. De nada adianta ter dinheiro se você não sabe administrar isso, tá certo? E é por isso que eu te convido a participar das nossas aulas, das nossas operações ao vivo pelo Discord, das nossas listas, da nossa comunidade em si. Agora, durante a Copa, estaremos operando todos os dias ao vivo. Para saber mais, basta acessar esse QR Code que está aqui do lado e com certeza tu vai te surpreender. Jamais você vai trabalhar sozinho de novo. Vamos voltar pro vídeo? Bom, pessoal, a minha história foi a seguinte. Eu conheci o trade esportivo e eu tinha uma empresa de construção civil. Minha família toda veio da construção civil e a gente montou uma empresa em 2010, eu, meu pai e meu irmão. Uma empresa familiar, e a gente começou a fazer muitos projetos em muitas obras aqui no litoral onde eu moro. Mas o trade sempre foi uma paixão, sempre foi algo que eu quis muito que acontecesse na minha vida, mas eu sabia que esse processo que a gente está falando neste vídeo teria que acontecer. Para isso, eu não larguei a empresa do dia para a noite. Eu passei por mais de 5 anos estudando, perdendo finais de semana. Eu lembro quantas vezes, né, a minha família queria fazer alguma coisa, sair, passar um sábado ou um domingo fora de casa, e muitas vezes eu tive que adaptar, eu tive que pedir para eles para me deixar esse momento para mim estudar. Quantos aniversários, quantos almoços em família que eu fiquei para poder estudar, para poder operar, para fazer uma transmissão, para gravar um conteúdo, né? Porque é algo que eu sempre quis, tanto a parte de operação quanto a criação de conteúdo, que eu venho fazendo nesse momento, né, até hoje. Mas chegou um momento que eu identifiquei que eu poderia viver disso. Então, no momento que eu tive uma maturidade, que eu sabia das minhas tomadas de decisões, elas já estavam alinhadas, eu senti, eu entendi, e aí sim, com uma condição, né, financeira, com um colchão de no mínimo 6 meses para me manter, mesmo eu não tendo mais aquele salário que antes eu tinha, eu fiz essa transição. No início foi muito difícil, porque antes eu operava sem peso nenhum, só para renda extra, né? O que entrasse estava ótimo, se não entrasse também não ia me atrapalhar em nada. Mas a partir do momento que eu comecei a viver só do trade esportivo, só do mercado, eu senti sim essa carga. Então nós temos que ter essa maturidade, porque senão
pode ser um passo e que pode ou te alavancar ou te derrubar de uma maneira muito fácil. Bom, mas agora que a gente entendeu que o trabalho não é um problema aqui para você, vamos tentar entender como é que a gente pode conciliar isso, como fazer na prática, porque uma coisa é entender na parte teórica, né? Outra coisa é ir para a prática, como o nosso amigo aí mesmo falou. O primeiro ponto que tu tem que entender é que não existe obrigação nenhuma que você precisa operar todos os dias. E eu vou repetir isso, porque é um dos conceitos mais importantes para quem quer conciliar. Você não é obrigado a operar todos os dias. Você não precisa aproveitar todas as oportunidades que aparecem no mercado. A pessoa abre o aplicativo, abre o site e vê um mar de possibilidades. No trade esportivo, se você selecionar bem os seus jogos, se você trabalhar de uma maneira orquestrada, você pode se beneficiar tanto na tomada de decisão, na qual você vai ter jogos já mais dentro da sua forma de trabalho, com uma análise já bem formada, e assim você pode conciliar os seus horários. É assim que eu fazia. Eu trabalhava de segunda a sexta no meu emprego, muitas vezes até sábado até meio-dia, e eu tinha o sábado à tarde e o domingo para fazer trade. Mas eu não passava o sábado à tarde todo e o domingo todo fazendo trade. O que eu fazia? Eu combinava com minha esposa, olha, eu tenho uma boa oportunidade das 14 até as 16 e das 19 até as 21. E eu tinha aquele período. Todos os outros jogos que estavam acontecendo não me importavam. Então, dessa maneira, eu conseguia fazer uma agenda em que eu atendia a minha família, que são as pessoas que me apoiam, e eu conseguia estudar e também descansar, ter o meu momento de lazer, assistir a minha série, assistir o meu filme, jogar um videogame. Eu preciso ter tempo para isso, porque senão a gente vai se frustrar. E aí algumas pessoas já me disseram, pô, Christian, mas eu sou motoboy, eu trabalho o dia todo em cima de uma moto, cara, como é que eu consigo fazer trade desse jeito? Como que eu consigo acompanhar alguma coisa? Realmente, é muito difícil, né? Existem profissões, pô, o cara trabalha num escritório, como eu tive o privilégio de trabalhar dentro de um escritório, eu tinha acesso ao celular, eu tinha acesso ao computador, às vezes eu fiz trade lá no escritório da empresa, mas tem gente que não tem essa possibilidade. Foi pensando nisso que a gente criou as nossas listas. Porque na lista, basta você ter o celular, ter acesso à internet e ter o Telegram. Dessa maneira, nós vamos te enviar as entradas quando entramos no jogo, quando saímos do jogo, e você consegue fazer trade. É lógico que a sua evolução no trade vai depender de mais do que isso. Porque você vai ter que estudar aqueles jogos, você vai ter que evoluir para que você mesmo possa fazer. E aí você aproveita o final de semana para utilizar isso. Mas se você tem a nossa lista da GetUp, com certeza vai facilitar demais. Eu quero deixar aqui na descrição desse vídeo um cupom de desconto para você que assistiu esse vídeo até esse momento, tá? Não vou deixar na descrição, vou deixar aqui no vídeo para mostrar que você chegou até esse momento aqui. E você usando esse cupom, você vai ter um desconto bem bacana para as listas da GetUp. Fechou? Então é isso. Te agradeço por estar aqui comigo nesse vídeo. Fez sentido para você? Esse vídeo foi bacana? Realmente te fez pensar em algumas coisas? Ou daqui a pouco te abriu uma possibilidade para você estudar mais o trade esportivo enquanto tem o seu trabalho? Então deixa nos comentários, comente, deixe teu like, se inscreva aqui no nosso canal. Estamos aí tentando atingir a meta de 10 mil inscritos e você pode ganhar aí uma premiação estando no nosso grupo aqui do Telegram, do YouTube e do Instagram, tá bom? Tamo junto, valeu, até a próxima. Te espero, hein?